Confiança. Quando ela se quebra, parece que é impossível consertar, não é? Nesta análise, a gente vai explorar um caminho de cura, mergulhando numa perspectiva teológica sobre como restaurar aquilo que foi perdido. Essa é a pergunta que fica ecoando no coração de quem já se machucou. Depois de uma decepção daquelas, bem profunda, como é que se arrisca a confiar de novo? É exatamente essa a questão fundamental que vamos tentar desvendar aqui. A fonte que a gente está analisando, ela propõe uma abordagem em duas frentes. De um lado, a psicologia nos ajuda a entender, a diagnosticar a arquitetura da nossa desconfiança. Mas do outro lado, a teologia nos apresenta aquele que pode de fato curar essa fratura. E essa é a diferença crucial. Uma coisa é entender o dano. Outra, bem diferente, é se conectar com a fonte da cura. Ok, toda a jornada de cura começa com um reconhecimento sincero da ferida. A fratura da confiança, esse é o nosso ponto de partida. E não é algo para a gente minimizar, não. É uma dor real, uma dor que muda o jeito que a gente vê o mundo e as pessoas ao redor. Vamos entender um pouco como isso acontece? E aí, diante dessa fratura, a nossa intuição pode dizer que estamos sozinhos nessa. Mas o primeiro princípio fundamental dessa jornada, ele desafia completamente essa ideia. Ele sugere que a resposta divina para a dor não é distanciamento, mas sim uma aproximação radical. Este versículo é apresentado como o antídoto, sabe? O antídoto direto para o isolamento que a dor traz. A promessa aqui não é de um consolo à distância, mas de uma presença imediata, salvadora, que se recusa a nos abandonar justo no nosso ponto mais baixo. Agora, olha que interessante o contraste que esse slide desenha. A nossa experiência humana muitas vezes nos ensina que, quando a gente mostra nossas fraturas, as pessoas dão um passo para trás. O mundo tende a se afastar do que está quebrado. A perspectiva aqui é radicalmente oposto. O céu se inclina para dentro da nossa dor. E aqui está o ponto central. A dor não repele a presença divina. Muito pelo contrário, ela funciona como um convite. Não é um sinal de falha que leva a um julgamento, mas sim um chamado silencioso que atrai a cura. Para deixar essa ideia mais concreta, a fonte nos dá uma analogia muito poderosa. Tenta imaginar a cena de um desastre. Fumaça, escombros, o epicentro do caos, bem ali onde tudo que era sólido desmoronou. E enquanto a maioria das pessoas formam um perímetro de segurança, se afastando do perigo, os socorristas, eles fazem o exato oposto. Eles correm para dentro, para o centro do problema, para o lugar onde a ajuda é mais necessária. E essa imagem, ela ilustra de forma brilhante a conclusão da analogia. Deus é apresentado como esse socorrista divino. Ele não fica observando a distância. Ele entra nos escombros do coração, exatamente onde a traição deixou ruínas para estabelecer sua presença e começar o trabalho de resgate. Então, uma vez que a gente entende que não está só na dor, a pergunta muda. Agora é, onde encontrar estabilidade? O segundo princípio aborda exatamente isso, focando em onde colocar a confiança primeiro para encontrar uma âncora que seja, de verdade, inabalável. Que metáfora visual forte, hein? A ideia é que tentar reconstruir a confiança na horizontal, sabe, com outras pessoas, sem antes ter uma base vertical sólida, é um projeto que já nasce condenado ao fracasso. O terreno simplesmente não aguenta o peso. A orientação bíblica, então, é um redirecionamento radical. Em vez de se apoiar no próprio entendimento, que muitas vezes foi distorcido pela dor, o convite é para confiar numa base que é infinitamente mais firme. E a analogia da âncora explica isso perfeitamente. Pensa no coração como um barco. Tentar amarrar esse barco em outros barcos que também são instáveis não traz segurança nenhuma. A sabedoria é lançar a âncora para baixo, até ela prender em algo que não se move, a rocha. Assim, mesmo que as tempestades da decepção venham com tudo, o barco não fica à deriva. Com essa âncora firme, presa na rocha, a jornada não acaba no isolamento seguro. Muito pelo contrário. Essa segurança vertical nos liberta para uma reconexão horizontal. O próximo passo nos leva de volta para as pessoas, porque, na essência, nós fomos criados para a comunidade. Essa é uma afirmação bem direta. Aquela fortaleza que a gente constrói para se proteger, o isolamento, não é visto como uma estratégia de defesa, mas como uma rendição. É, no fundo, permitir que a ferida do passado dite os termos de todo o futuro. A sabedoria por trás disso é simples e, ao mesmo tempo, profunda. Nós fomos feitos para pertencer uns aos outros, criados para ajudar e para ser ajudados. O isolamento, portanto, vai contra a nossa própria natureza. A analogia do corpo aqui é fantástica. Pensa só.
Uma mão ferida que se isola do resto do corpo não se cura, ela necrosa. A cura de verdade acontece quando ela permanece conectada, recebendo o fluxo de vida e os recursos de todo o organismo. Relacionamentos saudáveis funcionam exatamente como esse sistema circulatório para a alma. Então, qual é o objetivo final de toda essa jornada? Para onde a cura realmente nos leva? Olha, talvez não seja para onde a gente imagina. É aqui que a meta da cura se revela. O objetivo não é se tornar uma ilha, uma pessoa tão forte que não precisa de mais ninguém. Não. O verdadeiro destino da cura é a beleza e a força da interdependência saudável. E o que seria essa interdependência saudável? É chegar a um lugar onde se tem força para ajudar a carregar os fardos dos outros e, ao mesmo tempo, humildade para permitir que outros ajudem a carregar os nossos. É um ciclo virtuoso, sabe? De dar e receber apoio. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a cura não nos leva para o isolamento, mas sim para uma conexão mais profunda, o que isso nos diz sobre o nosso propósito? Para qual destino de comunidade e de conexão nós fomos em última análise criados?